Boa noite para todos. Estamos começando aqui a aula número 10. Eu peço para vocês se inscreverem para fazerem jus à apostila que está sendo preparada. E aqueles que quiserem dialogar comigo, podem fazer através do e-mail A de Anita, D de dado, M de Maria, ponto, doutrinaespírita@gmail.com. Muito bem. A aula de hoje vai fechar a chamada de Jesus nos seus evangelhos: há muitas moradas na casa do meu Pai, que está em João 14, 1-3. E nós vimos aqui, ao longo desse bloco, que essas moradas são os diversos planetas onde vive a vida inteligente, onde habita a razão, o homem que tem a razão. E esses planetas são aos milhões, então a humanidade não se restringe apenas à Terra, mas assim a todos os seres criados por Deus que são dotados de razão, daí sejam chamados humanos. Isso de acordo com a nossa doutrina. Para aqueles que acompanharam, nós fizemos assim uma evolução, mostrando a própria evolução do homem, desde um ser unicelular, um protozoário, passando para o metazoário, do metazoário passando para um cordato, que tem a coluna vertebral, para um vertebrado, para um mamífero. Então, essa evolução, até chegar a um símio, que é um chimpanzé, e o chimpanzé fazer uma mutação e formar o primeiro hominídeo, e do hominídeo formou o gênero homem, se eu não me engano, Homo sapiens, e depois Homo sapiens sapiens, que é o nosso mais recente ancestral. Então, esse processo evolutivo, ele correu, né, através da inteligência do homem e da sua forma física. E nós vimos que, por trás dessa evolução, desse progresso, não só na forma, como na inteligência e na moral, existe um espírito que determina as suas necessidades, e mediante essas necessidades ele atua sobre os genes, produzindo alterações genéticas que vão se compatibilizando no dia a dia com as suas necessidades e o seu aperfeiçoamento intelectual e moral. Então, por trás de tudo isso que é importante vocês saberem, está o elemento inteligente universal. Esse elemento inteligente universal, ele roda, e é o momento que ele volta sobre si mesmo, então ele se abre, como está lá no nosso livro dos Espíritos. A pergunta é 600 e pouco, eu não me lembro bem, mas ele volta sobre si mesmo e cria a concepção do futuro, cria a concepção de o que ele fizer produzirá um efeito, ele se torna um ser consequente e cria também a diferenciação entre o bem e o mal, e com isso ele consolida o seu livre-arbítrio, anda mais um pouco com a inteligência e a vontade, e está formado o espírito para progredir na escala da vida espiritual e na escala da vida planetária. Mas por trás disso está aqui o elemento inteligente universal. Se nós pudermos, então, puxar o elemento inteligente universal, nós vamos entender que ele vai atuar sobre a nossa razão, sobre as nossas afetividades e sobre a nossa parte intelectual propriamente dita. Ou seja, essa evolução do princípio inteligente em nós, ela nos dá, numa fase, a prevalência do instinto, depois da paixão, depois do sentimento e depois das virtudes. Então, o homem virtuoso é que desenvolveu lá atrás aquele instinto de sobrevivência, de luta pela vida, aquela agressividade, aquela força, ele desenvolveu isso e elevou até a virtude. Então, a afetividade, quando propulsionada pelo princípio inteligente, ela vai crescendo na escala do homem, e o homem vai se tornando cada vez mais virtuoso, mais sensível. O mesmo se dá com o pensamento do homem. No início, o pensamento do homem é um pensamento concreto, ele não consegue pensar a não ser através das imagens que ele percebe, depois ele cria um pensamento mágico, que ele acha que tem um ser qualquer e que ele pode ser ajudado pelos desenhos que ele fizer, como a gente vê em cavernas de Altamira, em que
os homens primitivos flechavam o bisonte, eles já achavam que desenhando flechar o bisonte seria morto por eles. É um pensamento mágico que até hoje existe através da superstição, da crendice e de uma série de ignorâncias a respeito das coisas de Deus. E esse pensamento mágico, ele dá um salto e o homem começa a ter suas experiências, memorizar as experiências, articula essas experiências com um caráter de intencionalidade, e a partir disso ele cria um raciocínio primitivo. Esse raciocínio vai se dilatando, forma as primeiras abstrações, forma os conceitos e forma os símbolos, que é o ponto maior do homem trabalhar, se comunicar pelos símbolos. Isso a gente vai ver. Então, o que é importante, meus alunos, vocês saberem é o seguinte: o elemento inteligente universal, ele vai nos conduzir para um mundo melhor, para esses diversos mundos planetários melhores do que a Terra. Como? Quando nós a pensarmos a nossa consciência, catequizarmos ela, quer dizer, aduzirmos, prendermos a nossa consciência às coisas do bem, às virtudes. Então esse elemento vai trabalhando nas virtudes, vai trabalhando em outras linhas de pensamento mais elevadas e nós vamos desenvolvendo. Então o nosso problema é um problema de educação moral e educação intelectual. Para isso que nós temos que evoluir. Mas nós temos lá atrás o passado. O passado nos deixou cheio de traumas, cheio de dívidas, cheio de provas, cheio de sofrimentos que nós temos agora que resgatá-los porque nós infringimos as leis divinas. Eu sempre gosto de dizer que a lei física ela é inteligente, porque ela também tem um princípio inteligente. Aqui, a inteligência da lei física. Ó, pronto, caiu o lápis caiu. Isso é uma inteligência. Quando? Isso é das leis da natureza, física, química, um pouco de biologia também. Mas as leis morais também são assim, elas são inteligentes. Então, se eu tiver num lugar alto e me jogar desse lugar alto, eu vou quebrar um osso, quebrar uma perna. Então, eu vou sofrer o quê? Vou ser vitimizado pela lei física da gravitação. E quando nós infringimos as leis morais, as leis divinas, também nós sofremos, face a essa violação, essa transgressão, nós sofremos também as consequências. Então, o nosso trabalho, mais do que ficar com superstições, com crendices, com misticismo, com apelos lá, não sei para quem, para quantos espíritos aí que vão salvar a gente, que quem salva somos nós próprios, essa que é a realidade da doutrina. Então, nós vamos trabalhar a nossa moral, as nossas atitudes, vamos trabalhar os nossos pensamentos, vamos criar, enfim, uma aproximação de tal maneira que o princípio inteligente, sendo trabalhado por essas energias mentais nossas, a ideação e a moral, basicamente o Espiritismo propõe a moral da caridade, nós vamos então viver uma vida cada vez melhor e respeitando as leis divinas. Então é nesse processo que estamos tratando para vocês, é que nós vamos situar os diversos mundos. Primeiro mundo, nível 1, primitivo. Nível primitivo, o mundo primitivo é o mundo de quê? Da primeira encarnação dos espíritos. O que eles são? Eles transitam do hominídeo para o primeiro homem. Então, a vida é toda material, não tem vida moral, não há vida moral, o pensamento é concreto, é um status que ele vive, que é lembra aqueles homens pré-históricos, aquela terra em erupção com os dinossauros, chuvas de erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, é uma coisa terrível, mas esse é o mundo primitivo. E ali o homem vai encarnar pela primeira vez. O segundo mundo, ele já deu um salto de diversas encarnações, então ele vai para um mundo em que o mal prevalece sobre o bem. Esse é outro mundo. A moral já subiu um pouco e a afetividade já também subiu um pouco. Ele passou pelas paixões, pelos sentimentos, toca as virtudes, mas ele é um mix ainda de paixões, sentimentos e virtudes, de vícios e virtudes e qualidades, né? Esse homem já tem um pensamento avançado, porque às vezes ele vem para esse mundo de outros mundos mais evoluídos, como um degredo,
porque lá ele violou os princípios desse mundo e foi degradado para um planeta inferior. Esse mundo, ele já tem o raciocínio dele, já tem a abstração, já tem os conceitos e já exerce a razão. Esse mundo em que o mal prevalece sobre o bem é a Terra. É a Terra. Por isso que nós estamos assim. Não estranhem. Não estranhem. Isolamento social. Cada dia uma teoria do coronavírus, uma etiopatogenia é essa, outro dia é essa, outro dia é essa, tratamento é esse, tratamento é aquele, o político diz. Não estranhe. Não estranhe, isso é o normal aqui na Terra. Infelizmente, é o normal. Então nós temos que entender isso, fazer a leitura, para não nos perdermos nessas paixões, né? Nessas brutalidades de falta de amor pelo próximo, que aqui está marcando as nossas redes sociais. Bem, o outro mundo, o número 3, é o mundo são os mundos regeneradores. O sujeito vai, é uma transição entre o mundo físico, aliás, é uma transição entre o mundo de expiação e prova e o mundo muito melhor, que é o mundo feliz. Nessa transição, a evolução do princípio inteligente continua, nós continuamos atuando nas boas ações e vamos ganhando, então, condições de fazermos o que nós chamamos de transmigrações planetárias. Saímos da Terra, vamos para um planeta melhor. Aqui a Terra não vai dar mais nada para nós, já aprendemos tudo. O nível 4 são os mundos felizes. Aí a moral já sobe muito, o bem prevalece sobre o mal, não de forma absoluta, mas relativa, o pensamento é abstrato, já inicia-se um processo de comunicação telepática através de símbolos. Ou seja, nesses mundos não precisa usar a voz é uma coisa atrasada. Os homens mandam símbolos, imagens, e eles se comunicam como se estivessem vivendo em sonhos acordados. Esses mundos felizes, o modelo dele é o planeta Júpiter, que é um planeta maravilhoso. E, finalmente, nós temos os mundos celestes, que são aqueles em que o homem já chegou a uma situação de privilégio, o bem já prevalece de uma maneira muito superior, as comunicações são telepáticas através de abstrações e símbolos, a música é divina. E tudo isso, esses mundos que nós falamos aqui, primitivos, prova e expiação, mundos felizes, mundos celestes, e esses aqui, todos esses que nós falamos, e regeneradores, todos esses têm uma coisa comum, o nosso livre-arbítrio. É aí que nós temos que trabalhar. Trabalhemos no livre-arbítrio, escolhamos sempre as coisas melhores. Fecha a televisão se tiver notícia negativa, fecha, vai ler um pouco, vai escutar uma música, trabalhe a mente para não se impregnar com essas energias deletérias para nós próprios. E vamos rezar e fazer o bem. Então essa aqui é o final do texto de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Trabalhemos com o princípio inteligente, dirigindo ele para a caridade nossa e para as coisas do pensamento que vão trazer um benefício ao próximo e a solidariedade que é necessária. Eu agradeço a vocês, espero ter finalizado esse bloco e caso vocês desejam fazer outras perguntas, estarei aqui à disposição pelo meu e-mail. Que Deus nos abençoe, muita paz.